Falar sobre inovar, né? Principalmente na área de pesquisa e desenvolvimento, né, dentro das empresas, é uma coisa salutar. Por quê? Pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas são aplicados grandes volumes de recursos, tá? E por um espaço de tempo alto. No Brasil, para você ter um produto hoje liberado do mapa, se ele necessitar de um registro, né, entre toda a pesquisa, desde o nível de laboratório, né, in vitro, até os testes em campo e até a liberação, vão em torno de 5 anos de investimentos aí para você ter um produto. E aí ainda depois vem todo o custo que você vai ter na comercialização desse produto. Então, para você ter a assertividade de um produto que você começa a trabalhar nele, e sai daqui a um certo tempo, você tem que tentar ver quais que são os rumos, né, que você vai tomar. Bom, e isso não é muito difícil. Se você quer vender um produto, a primeira coisa que você tem que ver é a satisfação de quem vai comprar, no nosso caso, proteína animal, tá? E isso é fácil hoje. Se você ver hoje as pesquisas a nível mundial, tá? Independente de sexo, raça, religião, Ásia, América e de todos os países do mundo, acima de 60% das pessoas falam e respondem que eles querem produtos naturais, que os animais sejam tratados com produtos naturais, tá? Sustentáveis e seguros. Ou seja, as pessoas não querem mais estar comendo uma proteína animal que tenha nela resíduos de antibióticos, de agentes antioxidianos químicos e outros produtos, né? E outra coisa importante, eles têm que ser sustentáveis hoje. Sustentável é aquilo, os animais excretam, né, grande parte daquilo que ele consome, e isso vai para onde? Solo, lençóis freáticos, enfim. E hoje, os consumidores também não querem estar comendo, uma proteína animal que colabore com isso, tá? E isso você vê ainda mais presente nas novas gerações, né? Como o próprio Fávaro falou, a gente já é meio dinossauro aí, a gente no passado não se preocupava muito, mas hoje, então, se você quer um rumo, né, do seu P&D, você tem que focar nisso, o que os clientes estão querendo lá na ponta, tá? Ah, não, vou lançar outro antibiótico químico aqui. Eu, em minha visão, acho que isso hoje seria uma perda de tempo como melhorador de desempenho, tá, pessoal? Eu sempre falo aqui que os antibióticos têm, assim, a sua efetividade para tratamentos e devem ser utilizados assim para tratamentos e não como melhoradores de desempenho, tá ok? Bom, outra coisa importante, além dos consumidores, temos as empresas produtoras de proteína animal, que, além disso tudo, ela quer uma outra coisa que nós do P&D ofereçamos para eles, que é um ROI, favorável. O que que é isso? Uma taxa de retorno. Não adianta você ter o melhor produto do mundo, que ele promove desempenho, que ele promova tudo, mas ele não te dá um ROI na mão. Ou seja, o que que é aquilo? A sua taxa de retorno, que se investe num produto, o que que você vai ter de retorno com ele? Tá? Então, hoje é fácil, o rumo é esse. Parece fácil, né? Mas não é meio complicado ainda de você fazer isso. Bom, por que que a pesquisa e o desenvolvimento, né, ela é importante? Primeiro ponto, para garantir a competitividade do Brasil no mercado de proteína animal, tá? Eu sempre escutei falar, não, o Brasil é o celeiro do mundo, o pessoal vai ter que sempre comprar da gente. Isso não existe, tá? Existe sempre alguém querendo pegar o nosso mercado. E vou dar um exemplo que é na agricultura, mas há umas 2 semanas eu estava em Curitiba numa palestra do antigo ministro Antônio Cabreira, e ele falando que o pessoal do México, por exemplo, com argumentos de que o Brasil estava tendo na laranja problemas com greening e cancro cítrico, negociaram uma tarifa menor, em US$ 400 por tonelada, e eles entraram com laranja dentro dos Estados Unidos, ganhando o mercado de quem? Do Brasil. Então, sempre é que aparece uma oportunidade, né, isso ocorre. Isso eu estou falando que se nós não entrarmos para produzir o que os consumidores querem e o que as indústrias querem,
nós vamos acabar perdendo o mercado. E temos que pensar também que a população do Brasil hoje também não quer mais essa proteína animal com esses resíduos, né? E que também não se afete o meio ambiente. Na Europa, isso já aconteceu, questão dos antibióticos, desde 2006. Né? A gente já viu isso acontecer já no Canadá, alguns estados dos Estados Unidos, e recentemente, agora, a gente viu em 2002 o quê? A proibição do óxido de zinco. Ah, mas o óxido de zinco, por que foi essa proibição? Porque eles chegaram à conclusão que o risco de as bactérias desenvolverem resistência a antibióticos e ao zinco era um risco maior do que controlar com outros produtos naturais a diarreia pós-desmame de suínos. E assim fizeram, né? Então, a primeira coisa, então, nós temos que garantir a competitividade da nossa empresa e do Brasil. Garantir, lógico, sempre um desempenho produtivo. Apesar que o pessoal sempre fala do produtivo, eu quero chamar atenção para vocês aqui uma coisa: a gente está esquecendo um pouco do reprodutivo, tá? Hoje, o que está acontecendo? Com um exemplo para vocês: as matrizes suínas cada vez são mais hiperprolíferas, mas o que está acontecendo com elas em relação ao descarte? Quase 20% delas hoje não chegam ao terceiro parto. Então, está acontecendo alguma coisa que nós temos que, como desenvolvedores, olhar para isso também, nessa questão de longevidade, porque é importante. Os recursos aplicados em matrizes são muito altos, né? Então, temos que garantir esses produtos naturais, sustentáveis e produtos seguros. E aí vem essa questão: nem tudo que é natural é seguro, tá? Então, a pesquisa e o desenvolvimento tem que fazer as curvas de dose e respostas para desempenho dos animais, mas tem que também analisar esses produtos, quantos lá microgramas ou ppms tem desses compostos, mesmo sendo naturais, que vão estar na carne. E procurar, né, qual que é o nível máximo tolerado para isso estar dentro desse escopo. E na nutrição animal, por que que a gente está falando em novos rumos da nutrição animal? É fácil, é só vocês sabem que nutrição animal é de 60% a 80% do custo de produção. Então, se a gente consegue melhoras aqui, nós conseguimos melhores custos de produção de aves, suínos, bovinos, enfim, leite, qualquer tipo de produção. Ok? Bom, qual que é o foco do PDI nos próximos anos? Isso em minha visão, tá? O foco vai ser voltado para redução, isso é importante, pessoal, redução da dependência de insumos importados, ok? O Brasil é um país rico em minerais, rico em vários tipos de proteínas que nós produzimos, ricos em fitogênicos, né? Estima-se que aqui na Amazônia nós tenhamos mais de 100 ou 200 vezes mais fitogênicos de todos os que já foram conhecidos até agora, tá? E nós hoje importamos, né, minerais como fósforo, por exemplo, né, nitrogênio em forma de ureia, os próprios aminoácidos são praticamente todos importados. Então, o foco também no Brasil teria que ser para esse, como que se diz, uma redução dessa dependência, né, exterior, e nós temos nossos próprios aditivos. Para vocês terem uma ideia, até um ano atrás, no mapa, tá? Não tinha nenhum aditivo melhorador de desempenho fabricado no Brasil. Todos os aditivos registrados aqui vinham de fora, de plantas de fora do Brasil, que nem são cultivadas aqui, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que pensar e temos que trabalhar muito mais isso. E chamo a atenção para um ponto fundamental nisso tudo, tá? Estimular a parceria entre empresas, entre as universidades, isso é muito importante, entre as startups e os produtores, tá? Isso é muito importante porque hoje a gente vê que parecem mundos diferentes a universidade. Eu posso falar isso que eu fui professor também, eu sou um professor licenciado. Existe uma distância muito grande das empresas e das universidades e até dos centros de pesquisas privados, tá?
Então, deve-se ocorrer o quê? Uma aproximação disso nos próximos anos. Eu estou vendo isso com bons olhos, porque estou vendo isso acontecer nos últimos 5 anos. Isso é bom para os novos rumos aí da pesquisa e desenvolvimento. E quando isso acontecer, pessoal, o que que vai acontecer com essa aproximação? Vai se criar um ambiente fértil. Várias pessoas aqui antes de mim já falaram, tem que juntar, tem que juntar. Então, várias cabeças pensam diferente, pensam melhor. Então, vão nascer soluções disruptivas, que a gente chama, né? E uma coisa essencial hoje em dia: eu não vou numa granja ou numa fábrica onde não se tem reclamações por falta de mão de obra qualificada, tá? Aqui, se nós tivermos essa aproximação, universidades, empresas, escola, nós vamos ter essa mão de obra qualificada para estar fornecendo para as empresas. E acho que isso também é salutar. Então, temos que programar essa junção, né, para termos aí pessoas mais qualificadas aí nas fábricas, no campo, enfim, né? Outra coisa que eu vejo, já falaram aqui anteriormente, o Fávaro falou, mas vejo que nós vamos ter um desenvolvimento, um rumo vai ser tomado aí na nanotecnologia, tá? A nanotecnologia eu vejo como muito promissor, por quê? Quando você transforma um produto em nano, né, de 10 até 100 nanômetros, você cria propriedades aprimoradas nisso, tá? E essas propriedades aprimoradas, elas vão dar uma maior biodisponibilidade, e isso é importante, porque quando você tem maior biodisponibilidade, você vai ter que colocar menos produto por tonelada de ração, e vai ser excretado menos produto para o meio ambiente, né? Você vai ter uma maior estabilidade dessas nanopartículas e sempre vai utilizar menores doses, né? E hoje nós estamos tendo já no sul do país algum problema já de solos contaminados com excesso de cobre, zinco, inclusive prejudicando culturas. Então a nanopartícula, lógico, estão tendo vários estudos agora sobre o que elas vão causar na natureza, quais são as doses, tá? O mapa já começou também a ver isso, mas a gente vê que nessa área dos minerais, principalmente cobre, zinco, selênio, né? E isso transformado aí com aminoácidos na forma orgânica pode ser um novo passo aí nos minerais aí no Brasil, na área de P&D. Outra coisa são os fitogênicos, né? São produtos que têm efeitos múltiplos, né, nos animais. E a gente hoje já sabe que os aditivos, os óleos essenciais de uma determinada planta, por exemplo, orégano, ela funciona. Mas hoje a gente já descobriu que quando nós fazemos blends de vários produtos, nós temos resultados sinérgicos e muito melhores, podendo trabalhar com menores doses na ração para tratamento desses animais, tá? Então, vejo também como o P&D indo para essa área agora na forma de blends, nessa área de fitogênicos, né? Com foco na modulação intestinal, que eu vou falar para vocês aqui na frente. E os produtos fitogênicos, eles são fantásticos para aumentar uma coisa nos animais, a resiliência, tá? Não adianta a gente ficar falando tal, nós temos que trabalhar para aumentar a resiliência. O que que é isso? Aumentar, né, a esse animal a conseguir aguentar melhor o estresse a que ele é submetido no meio de produção. E nós sabemos que todos os animais são criados sob fortes estresses, né? Tanto abióticos como não abióticos. Então, nós ajudamos muito isso com fitogênicos. Outra coisa, economia circular. Já se fala muito isso na Europa, nos Estados Unidos. Então, chegou a hora do Brasil. O Brasil, pessoal, tem muita alga disponível para teste. É um local onde se pode produzir muita alga em fazendas experimentais, né? Tem também a parte dos fermentados. O Brasil precisa trabalhar mais a fermentação de produtos como casca de uva, tal, para que a gente conseguir extrair esses fitogênicos e poder trabalhar. Essa é uma oportunidade que está tendo agora, né? E também uma coisa essencial no P&D nos próximos anos é a integração intestino-sistema nervoso, ok? E isso não estou falando só em nutrição animal, não. Também na nutrição humana está saindo um monte de trabalho
onde eles já descobriram que existe uma correlação muito maior que a gente não sabia entre a saúde intestinal e a saúde nervosa e principalmente saúde da cabeça das pessoas. E já tem trabalhos mostrando que essa área com probióticos, tá? Vai evoluir muito a nível de você modular uma flora para você controlar uma depressão, para você controlar um estresse, para você controlar isso. E isso nós vamos ter que também utilizar nos animais. Então, isso é mais uma coisa aí que o P&D vai ter que estar preocupado, né? E o foco vai ser sempre o controle da disbiose. Então, sempre que um ser humano, um animal, está em disbiose, ele vai ter outros problemas múltiplos aí, inclusive mentais, psíquicos, enfim. Bom, e outra coisa, né, é as alternativas locais, como falei, de fitogênicos. Hoje nós temos no Cerrado, na Amazônia, milhares de plantas que nós não conhecemos ainda, então a pesquisa tem que começar nessa base, né? E depois também pesquisarmos maneiras de reproduzir esses produtos a nível industrial para atendimento da indústria. Isso já está acontecendo em alguns locais aqui no Brasil, ou se não, aquele sistema de exploração conservacionista, né, dessas plantas para que sejam extraídos os fitogênicos delas. Bom, e outras fontes de pesquisa, né, são novas cepas e probióticos, como falei, isso vai acontecer nesses próximos anos. Quem sair na frente nisso, acho que vai ter um mercado bacana pela frente. Prebióticos, tá? Principalmente a parte de fibras. O Brasil ainda estuda muito pouco a fibra. Até uns anos atrás nós achávamos que fibra era vilã. Não, nós temos é que saber qual fibra fornecer e para qual a função que eu quero colocar essa fibra numa ração. Aí eu posso tirar as vantagens de um prebiótico potente, né? E também posso juntar esse prebiótico à base de fibras com um probiótico. Temos o simbiótico, né? Que são outras junções aí fantásticas aí para a questão intestinal. Outro fator, nós temos que no P&D valorizar nossos coprodutos, tá? Hoje o Brasil tem indústrias fantásticas na área de açúcar e álcool, laranja, café, cascas. Então esses coprodutos, eles têm que ser utilizados de alguma maneira que nós os tornamos eles produtos funcionais. E tem como se fazer isso. Através da pesquisa e desenvolvimento, nós vamos ver como nós conseguimos extrair esses fitogênicos e outros produtos desses, vamos supor, coprodutos, restos, né? Que às vezes tem até problema de descarte. Então chegou a hora de a gente começar ir para esse lado aí na área do P&D também. E criar com isso produtos inovadores com coprodutos, ou seja, os produtos funcionais aí que vão ser utilizados para saúde e bem-estar desses animais. E quando eu falo em bem-estar, muita gente, não, quem fala de bem-estar é só pet. Não, esquece. Hoje todo mundo também quer que os animais que vão ser fonte de proteína também sejam criados em bem-estar. Ok? E para encerrar o papo, né? Só colocando aí, voltando à questão de NIRS, né? O NIRS, principalmente na fábrica de aditivos, para aquela condição que eu falei para vocês, de que um pouco a mais de um composto ele pode causar problemas, ele tem sido fundamental para você determinar mais ou menos uma dose exata no seu produto final. E vou falar de uma coisa que está na moda também, né? A IA, inteligência artificial aí, que eu acho que ela vai se juntar aí com o NIRS, com automação. Por quê? Para criar os bancos de dados através dos algoritmos, né? E eu acho legal isso que a IA vai proporcionar você trabalhar dentro de cada granja com as particularidades delas, montando aqueles algoritmos para a nutrição daquela granja. E uma coisa que eu acho que vai ter um desenvolvimento muito forte em pesquisa agora, a partir desse ano, é a utilização do NIRS para medição das fezes, tá? Do que sobra em fezes para você trabalhar com a digestibilidade desses produtos. Isso aí, o pessoal já vem pegando pesado em cima disso. E acho que seria fantástico a hora que a gente tivesse, então, olha, o que eu dou exatamente para a exigência está sobrando isso. Então, a hora que você junta essas duas coisas, você consegue chegar numa dieta mais justa, menos que você desperdice dinheiro, vamos dizer assim.
Bom, pessoal, lógico, se a gente for falar de cada tópico desse aqui, vão demorar um dia, né? E se tudo der certo, a gente vai se encontrar mais pela frente aí para poder estar falando mais especificamente de cada uma dessas coisas aí. Agradeço a todos aí pela atenção, o tempo aí dispensado. Um abraço a todos.